Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no capítulo 52 do livro Conversando sobre Vida Plena. O tema de hoje é Aprenda a lidar com os recursos financeiros. Gostaria de compartilhar neste capítulo uma série de reflexões sobre finanças que podem lhe ajudar a viver de forma plena. Não acredito que Deus criou o homem para viver na miséria. Não consigo ver a glória de Deus quando vejo pessoas vivendo na miséria. Mas também não acredito que todas as pessoas precisam ser ricas e riqueza não é sinônimo da glória de Deus. Há inúmeros e variados fatores que interferem nessa realidade. A Bíblia diz que sempre teremos os pobres, então é possível sim lutar por uma vida digna para todos, porém a pobreza, que é diferente de miséria, sempre vai existir. A Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, lidar de forma equilibrada com as finanças pode nos ajudar na condução de uma vida em paz plena. Falarei sobre alguns temas que considero relevantes, princípios eternos que regem a nossa breve passagem por aqui. Portanto, este capítulo, de forma especial, terá alguns subtítulos. Primeiro, dízimo, a quem pertence? Acho interessante, diante de tanta clareza bíblica, ainda ficarmos nos perguntando se daremos o dízimo ou não, como se isso fosse algo nosso, uma opção. Desde muito cedo eu entendi o princípio de dizimar como algo automático, queira ou não, goste ou não, muito ou pouco. Simplesmente Deus planejou assim. 10% de tudo que Ele me permite produzir pertence a Ele. Pronto e ponto. Se pertence a ele, não é algo que eu tenho que sentir que devo fazer, é algo que devo fazer sem sentimentos mesmo. É a decisão de ser honesta com aquele que me mantém viva e me dá forças e sabedoria para produzir. Algumas correntes dizem que o dízimo é coisa do Velho Testamento e que na Nova Aliança não é mais necessário. Concordo em parte. Na verdade, a Nova Aliança diz que tudo é dele, não apenas 10%. Portanto, dizimar torna-se o mínimo que devo fazer dentro da essência da Nova Aliança, em que a minha vida não é mais minha. Eu a dou para aquele que morreu em meu lugar. Posso dizer que sempre fui dizimista, desde que era estagiária na faculdade. Não devo me orgulhar disso e não sou melhor que ninguém. Por isso, apenas entendi e pratico. 10% é dele e eu não posso reter o que é de ninguém em minhas mãos ou gastar como bem entendo. Isso seria roubo. O judeu é um povo próspero e um de seus fundamentos é ser dizimista. Eles entendem isso muito mais do que sentem. As pessoas que me influenciaram em minha vida cristã mantêm-se comprometidas com essa devolução mensal a Deus do que a Ele pertence até hoje. Interessante que algumas delas moram no mesmo lugar, não têm carro do ano e nada extraordinário financeiramente lhe aconteceu, mas nunca mendigaram o pão e sempre tiveram a provisão divina em suas mesas. Portanto, dizimar é apenas o primeiro ato de obediência na vida financeira, não o último. Ninguém deveria se orgulhar disso, pois a lógica é: ninguém deve se orgulhar de cumprir aquilo que é uma obrigação. Há pessoas que não dizimam porque acham que ganham tão pouco que vai lhes fazer falta e não fará diferença para Deus. Há aqueles que não dizimam porque acham muito para Deus que não precisa de nada. Lamentável engano. Quando eu devo a alguém, não posso me permitir deixar de pagar esse alguém pela simples conclusão de que ele não precisa. A dívida transcende essa informação, por mais verdadeira que ela seja. Há aqueles que não dizimam porque se colocam na posição de julgar aqueles que recebem o dízimo do Senhor, discordando de como os valores serão administrados. Isso também não os faz menos devedores. Fico imaginando quanto rigor Deus terá quando cobrar aqueles que recebem seu dízimo em sua casa. Não devemos deixar que esse detalhe nos prive de sermos honestos com o que pertence a Deus. Apesar de ser dizimista fiel, passei por muitas batalhas, especialmente dívidas e juros. Na verdade, o erro foi em como eu estava administrando os 90% que ficavam em minhas mãos. Aí entra a mordomia. Não é algo automático. Dizimei e agora Deus tem a obrigação de fazer o milagre em minha vida financeira. As coisas não acontecem assim. São princípios em cima de princípios que devem ser observados com disciplina e temor. É claro que dizimar nos coloca numa posição bem mais favorável, pois estamos quites com Deus.
Não é uma questão de darmos algo nosso para ele, é questão de entregarmos a ele o que já é dele. Fazer isso nos torna formados no ABC de finanças e não pós-graduados. O dízimo pertence a Deus. Há pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus e já entenderam isso. Uma vez, conversando com uma médica, enquanto ela me atendia, falou-me que não era evangélica, mas que todos os meses ela entrava numa igreja evangélica para depositar o dízimo, pois sabia que era de Deus e não dela. Quantos cristãos ainda não discerniram isso e estão roubando a Deus? Eu e você não devemos dizimar porque a igreja precisa, porque o pastor precisa, porque a construção do templo precisa, nem mesmo porque Deus precisa. Devemos fazê-lo porque não podemos usufruir daquilo que biblicamente não é nosso. Eu não dizimo como forma de barganha. Eu não dou para Deus interessada que Ele me dê. Eu devolvo para Deus, pois Ele já me deu. É algo que já aconteceu. Dizimar não é algo voluntário, é algo diferente de ofertar. A oferta é algo que me pertence e eu posso dar ou não. A Bíblia diz que feliz é o que dá, o que oferta, o que contribui com alegria. A oferta é fruto de gratidão ou mesmo de generosidade diante das necessidades da obra de Deus ou de pessoas em específico, como é o caso de missões e ação social. Ofertar envolve coração e é algo que não deve ser imposto de forma alguma, pois deixa de ser oferta quando imposta. Falarei um pouco mais sobre a oferta mais adiante. Meu desejo é que você compreenda o dízimo como algo inquestionável. Se Deus planejou deixar em suas mãos 90% do que você produz, é porque Ele sabe que será suficiente para as suas necessidades. Fico impressionada com a justiça de Deus. Ele não colocou um valor, mas um percentual. Isso coloca a todos no mesmo patamar de obediência, para que ninguém o acuse de explorador. Eu tenho um sonho de ter o dízimo sempre crescente, pois sei que assim estarei sendo uma boa administradora do que Ele me dá. Meu desejo é que você decida obedecer, que os que receberem os valores tenham temor diante do dono e que seja apenas o começo da virada em sua vida financeira e espiritual, cumprindo esse princípio bíblico elementar. Vamos falar agora sobre o poder de ofertar. Continuando as nossas reflexões sobre finanças, creio que já dá para perceber que não me atenho a fazer um estudo teológico sobre o tema. Apenas busco a essência bíblica aliada às experiências com a finalidade de trazer à luz alguns conceitos para que eu e você possamos ser diligentes nesta área tão delicada de nossas vidas. A Bíblia está recheada de textos em que homens e mulheres, em algum ou em vários momentos, ofertaram. No Velho Testamento, vemos o levantamento de altar, a oferta de sacrifício de gratidão, sempre que Deus fazia algo em favor do seu povo. Após o dilúvio, é um exemplo disso. No Novo Testamento, vemos ofertas sendo levantadas na igreja da Macedônia para socorrer a igreja de Jerusalém em suas necessidades. Vemos também um casal, Ananias e Safira, que decidiu ofertar, mas que mentiu quanto ao valor que recebeu pela venda do seu campo. Por causa da mentira, ambos morreram. É interessante esse episódio, pois o campo era deles, e se eles não quisessem doar para a igreja que estava ali sendo liderada pelos apóstolos, eles não estariam cometendo pecado algum. Talvez eles tinham em seus corações a motivação de impressionar as pessoas, de serem vistos como pessoas generosas. Mas o grave erro foi reter parte do dinheiro e apresentar a outra parte como sendo valor do todo. Ou seja, Deus não puniu porque recebeu menos do que deveria receber, mas puniu porque os ofertantes deram menos do que deveriam dar, de acordo com a venda do seu campo. A mentira, o engano e a motivação errada não devem estar atrelados ao coração do ofertante. Senão, além de trazer-lhe condenação, aqueles valores poderão servir para a igreja instituição, mas jamais serão recebidos por Deus. Fico pensando, onde estão os Pedros para repreender com autoridade pessoas que tentam impressionar a Deus e a igreja com suas gordas ofertas?
Infelizmente, muitos estão recebendo a oferta de Ananias e Safiras e abençoando-os e ainda tornando-se cúmplices de seus pecados, trazendo maldição para seus ministérios. Voltemos ao ponto. A única oferta que não precisamos fazer mais é a oferta pelo nosso pecado, pois algo superior aconteceu com a morte de Jesus. Não foi apenas uma oferta, foi o preço total pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Nisso, o que precisamos fazer é manter-nos debaixo dessa graça e desse amor, para vivermos uma vida digna desse tão grande sacrifício. Mas não há nada que eu possa oferecer financeiramente a Deus que tire o meu pecado. Existem pessoas que pensam diferente. Elas vivem suas vidas como bem entendem e acreditam que ajudando financeiramente a obra, irão estabelecer um crédito com Deus que tirará a culpa por seus pecados. Isso é engano. Se Deus não tem seu coração por inteiro, sua oferta, por mais que agrade aos olhos dos homens e seja algo significativo para ajudar num projeto social ou coisas do gênero, não entrará na negociação de sua reconciliação com Deus. Ofertar é algo que envolve voluntariedade, discernimento, coração e mente. Infelizmente, o que vemos hoje é a imposição por algumas correntes evangélicas de uma oferta em troca de algo. Daí surgem inúmeros amuletos que representam esse algo, cada um com valor. Ofertar é dar pelo que já recebemos e não para recebermos. Ofertar é abrir mão de algo que poderíamos usufruir como forma de dizer que quem nos governa é Deus e não o dinheiro. Ofertar é sensibilizar-se pela necessidade do outro antes mesmo que o outro peça. É ouvir diretamente de Deus uma palavra clara quanto ao destino espiritual de algo que é seu, que é fruto do seu trabalho. Muitas vezes passamos anos e anos ofertando e nem mesmo lembramos. É quando a oferta é semente plantada que não se vê. Um dia ela brota e nos surpreende. Isso é algo natural, não uma barganha com Deus. Não há cobranças e exigências, nem mesmo uma matemática exata de quanto Deus tem que retornar para o nosso bolso. Ofertar é exercer fé. Como aquela viúva que deu tudo, não era o valor, mas era o quanto aquele valor significava para ela. Muitos estavam ofertando valores infinitamente maiores, mas era do que sobejava. Ela exerceu fé, creu que seu sustento era algo espiritual acima de tudo e que Deus sabia de todas as suas necessidades. Ofertar é dar algo que lhe custe, como fez Davi com a eira de Araúna. É algo que exige certa renúncia, pois não há uma imposição do outro lado. Eu decido e eu priorizo ofertar. Posso não o fazer e ainda assim não perco a salvação, mas posso fazê-lo e dizer para mim mesmo quem tem a primazia em minha vida. Tive uma experiência de fé sobrenatural neste assunto. Sempre fui dizimista fiel e ofertante frequente. Na verdade, independentemente de que igreja estou, a hora da oferta não me incomoda, mas me encoraja. E é um momento que, tendo muito ou tendo pouco, quero participar. Sinto-me privilegiada em participar e é uma maneira de agradecer a Deus pelo seu cuidado e sustento para comigo e com a minha família. Certo dia, durante o ofertório, Deus falou-me claramente que Ele queria o meu carro. Imaginei que Ele queria livrar-me das prestações, mas logo Ele disse-me, você pagará e não usará, esse carro não é mais seu. Ele falou-me até para quem eu deveria ofertar. Foi uma manhã de muita batalha espiritual. Não sei, creio que aquela oferta foi de sacrifício, pois eu não teria condições de comprar outro carro e ficar sem transporte iria comprometer a minha rotina de trabalho. Eu não apenas perderia um bem material. Porém, ele foi claro comigo e falou ao meu coração e à minha mente também. Fui obediente à voz dele. Não houve nenhum comando do dirigente neste sentido. Apenas falou-se de abutres que estavam tentando pousar na oferta de Abraão e que assim também existem abutres tentando minar nossas ofertas. E eu entendi que aquela obediência iria tirar os abutres que estavam minando minhas finanças, mesmo procurando viver com fidelidade. O carro foi entregue. Deus recebeu a minha obediência, mas talvez minha experiência seja contrária a tudo que você já ouviu. Após essa oferta, praticamente perdi tudo. Os detalhes desse tudo dão um livro.
Se aquela oferta fosse uma barganha, hoje eu teria apostatado da fé e não daria mais nenhum crédito para Deus. Mas meu relacionamento com Ele é superior a essa experiência. Entendi que aquela foi a atitude que Ele queria de mim para saber se eu estava preparada para ser mexida, virada do avesso. Aquela manhã eu disse: sim, Senhor. Absolutamente tudo é teu. Passei quase um ano sem transporte. Hoje tenho um carro popular e usado valendo um quarto do preço daquele que foi ofertado. Os amantes da teologia da prosperidade jamais irão conseguir explicar a matemática dessa oferta e convencer-me de que, dando um carro, eu receberei o dobro ou 7 vezes mais. Isso não aconteceu. Talvez aconteça um dia, mas independente disso, a minha experiência de fé e dependência total de Deus foi o meu maior crédito e é mais valiosa do que receber 100 vezes mais do que o valor ofertado. Fico maravilhada com o poder do exemplo. Meses depois, minha filha iria completar 10 anos e queria muito uma festa. Ela estava juntando num cofre e já havia conseguido R$ 100 para ajudar a alcançar seu objetivo. No domingo, a igreja foi desafiada a ofertar para a construção do templo. E ela olhou para mim e disse: mamãe, a senhora pode me emprestar R$ 100? Quando eu chegar em casa, eu lhe pago. Então ela ofertou e, ao chegar em casa, deu-me todas as suas economias. Ofertar é o maior ato de colocar Deus em primeiro lugar e ter a certeza de que o nosso relacionamento com Ele é mais importante do que a prata ou o ouro. É ter a convicção de que o dinheiro não nos domina. E poder expressar isso através de uma oferta é ajudar o reino de Deus a ser estabelecido na terra. Que Deus faça do meu e do seu coração um altar de oferta voluntária de fé e obediência e que vivenciemos a verdade bíblica que diz: bem melhor é dar do que receber. A liberalidade é uma das características de quem está engajado num projeto superior e eterno de ganhar vidas para Jesus. Que Ele complete a obra em nossos corações. Vamos falar agora sobre a Síndrome de Simão, o Mágico. Gostaria de compartilhar algumas impressões do que vem ocorrendo com o Evangelho nas últimas décadas. Antes, porém, deixo bem claro que tenho plena certeza do poder de Deus, ainda hoje e sempre, para curar enfermos, ressuscitar mortos e realizar qualquer milagre que aos olhos dos homens seja impossível. Portanto, minhas palavras não pretendem contradizer essa verdade. Apenas creio ser necessário um olhar crítico quanto aos que usam esse poder ou mesmo o poder vindo de outra fonte que não seja Deus para obter lucro. Em Atos 8, vemos a história da conversão de um homem chamado Simão, que fazia mágica e era visto como a virtude de Deus. Ele creu na mensagem e foi batizado. Quando Pedro estava impondo as mãos nos cristãos para que recebessem o Espírito Santo, o mágico queria receber esse poder também, mas com suas motivações corrompidas. Para isso, ele ofereceu dinheiro. Graças a Deus, os discípulos tiveram discernimento e o repreenderam. Segue a resposta de Pedro. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Percebo que a falta de discernimento da Igreja de Cristo tem feito muita gente impor mãos em Simões que querem somente obter fama, sucesso, agenda cheia e muita grana às custas daqueles que recebem os milagres. É impressionante a falta de discípulos como Pedro, que era usado para curar e se alegrava com o que Deus fazia sem se corromper com qualquer proposta que lhe trouxesse algum benefício financeiro. A Bíblia fala sobre aqueles que se dedicam ao ensino e à oração. Eles que cuidam do rebanho do Senhor, como quem deve prestar contas, são dignos de dobrados honorários. Mas isso não se aplica a situações em que servos de Deus são usados para a realização de milagres de qualquer espécie. Há um equívoco aqui que tem corrompido tanto o meio pelo qual o milagre é feito, como a pessoa que é objeto do milagre. Penso que o crescimento assustador desse tipo de líder só tem uma explicação.
o aumento assustador de pessoas que desejam apenas receber o milagre, verem seus problemas resolvidos, suas vidas prósperas, pagando qualquer preço para isso. Como há uma grande demanda, eis então a oferta equivalente. Triste realidade. No Velho Testamento, Deus usou Eliseu para orientar o general do exército sírio Naamã até que este fosse curado de sua lepra. O servo do profeta Geazi, corrompido por sua ganância, recebeu uma recompensa daquele que foi curado. Deus o puniu, tornando-o leproso. Imagine se Deus resolver leprar todo profeta ou discípulo de profeta que está recebendo recompensas financeiras após cada milagre efetuado, cada palavra profética entregue. Não creio que Deus está omisso diante desses fatos. Creio sim que há outras formas de punir esse tipo de atitude vergonhosa. Precisamos de mais Eliseus e menos Geazis. Muitos grandes Simões da autoridade estão acumulando riqueza para sua própria condenação. São ídolos de um povo que tem sido curado e cativo ao mesmo tempo. São servos de suas próprias paixões, que enganam muitos, usam outros e vão de mal a pior, mesmo que as aparências digam o contrário. Para a conversão genuína de um Simão mágico, é preciso a correção e a exortação de um Pedro cheio do Espírito Santo e de discernimento. Os Simões estão transformando o templo em mercado, onde cada bênção tem um preço. Eles usam o nome de Jesus e o poder dele para enriquecer seus tesouros e perpetuar seus ministérios. Não sabem eles que naquele dia Jesus lhes dirá: não vos conheço. Aos que buscam os Simões com a mesma facilidade e frequência com que buscam a Umbanda, pois seus corações estão mais interessados em ver seus problemas resolvidos do que em serem transformados, segue uma dica. Jesus não precisa do seu dinheiro, mas ele quer seu coração. A transformação que ele pode fazer em você é tudo o que você precisa e ela acontece pela fé. O véu do templo se rasgou, o seu acesso com Deus é direto, sem intermediários. Jesus abriu esse caminho para mim e para você. O poder dele só tem real sentido quando a glória é dele e quando quem o recebe torna-se filho dele e nasce para um reino com princípios contrários ao sistema de barganha pregado pelos Simões. Liberte-se pela verdade da palavra de Deus e saiba honrar quem alimenta você dela e não quem lhe extorque usando-a. Vamos falar agora de prosperidade. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Vamos lá? Um tema que está em todos os lugares. Mistura-se com fé e salvação, cura e libertação. Todos estão em busca dessa tal prosperidade. Eu gostaria de fazer uma diferença entre riqueza e prosperidade. Minha percepção de riqueza é algo mais seco, que se alcança de qualquer jeito e de algum jeito e se limita ao acúmulo de bens. É possuir o máximo de coisas possíveis. Já a prosperidade é algo que vai além de riqueza, pois é estar feliz e satisfeito com o que se tem, seja muito ou pouco, e não se deixar possuir pelo que tem. É alcançar bens necessários através do cumprimento de princípios divinos, o que acaba garantindo a paz, a harmonia familiar e a fidelidade com Deus. É ter não para acumular, mas para repartir. Outro conceito interessante de se diferenciar é: pobreza não é igual a humildade e prosperidade não é sinônimo de orgulho. Conheço muitas pessoas de poucos recursos financeiros que são extremamente orgulhosas, prepotentes e avarentas. Amam o dinheiro apesar de não o ter. Também conheço muitas pessoas prósperas que são humildes de coração, generosas e sem avareza. Não amam o dinheiro apesar de tê-lo. Isso é importante porque estamos vivenciando dois extremos teológicos. A teologia da pobreza, em que para ser um cristão de verdade deve-se abrir mão de possuir as coisas como forma de viver desprendido desse mundo, e a teologia da prosperidade, em que é obrigatório o cristão ser rico, ser cabeça, como forma de provar que é filho do rei e possui todas as coisas que o rei possui. Nesta teologia, ser pobre é sinônimo de estar sob o jugo do diabo. Naquela, ser rico é sinônimo de estar sob o domínio de Mamon. Todo extremo é perigoso. Portanto, o melhor referencial é a palavra de Deus, que nos fala de uma teologia da mordomia, em que todos nós, independente da fé que professamos, somos mordomos dos recursos que chegam às nossas mãos. A maneira de administrar esses recursos está
explícita na Bíblia. Muitas pessoas não entendem porque alguns não cristãos prosperam e elas cristãs não prosperam. Simples. Muitas vezes, até sem saber, eles cumprem princípios de mordomia, como economizar, planejar, trabalhar, etc. Isso não interfere na salvação eterna deles, mas com certeza colabora para que tenham uma boa qualidade de vida aqui. O que muitos cristãos não conseguem alcançar pelo simples fato de não usarem os mesmos princípios de sabedoria. Precisamos nos despertar para uma situação muito comum em nosso país, a prosperidade advinda de corrupção ativa ou passiva. Esta não tem Deus como doador. Ele não comunga com princípios contrários ao que ele mesmo estabeleceu. Fico espantada com testemunhos de cristãos que querem dar glória a Deus por algo que receberam na base da propina, da mentira, do engano. Algumas vezes até mesmo prejudicando terceiros. Isso é o cúmulo do absurdo. Essa glória jamais será de Deus, pois ele não tem parte com isso. É claro que Deus tem todos os recursos para liberar sobre aqueles que o buscam. Ele é dono de tudo. Não duvido disso, mas não é algo mágico. É preciso um exercitar por parte do homem que envolve muitas atitudes diárias. Ver o seu trabalho como bênção, ser honesto em seus negócios, ser justo com seus empregados, procurar capacitar-se como profissional, entregar o dízimo do Senhor regularmente, ofertar com alegria, saber investir, gastar, poupar e ser generoso. O seu relacionamento com Deus deve estar acima do que Deus pode lhe dar. Caso contrário, será apenas um jogo de interesses e quem estará do outro lado pode não ser Deus, e sim aquele que disse para Jesus: todos os reinos da terra te dou, se prostrado me adorares. Sempre que adquirimos algo através de caminhos escusos, desonrando a Deus e ao próximo, devemos ter a certeza de que aquilo que recebemos não veio das mãos de Deus. Esse assunto é muito vasto e pretendo dar continuidade a ele na próxima reflexão, mas aqui concluo dizendo que devemos buscar ser mordomos fiéis do muito ou do pouco que Deus coloca em nossas mãos todos os dias. Devemos investir nossas energias em descobrir e praticar essas mordomias para que a nossa sorte mude. Não esquecendo ainda que uma vida constante na prática do pecado impede que prosperemos. Pode ser que um cristão seja bom mordomo e fiel dizimista, mas esteja vivendo em trevas em outras áreas de sua vida. Enquanto não houver arrependimento, confissão e abandono desse pecado, não haverá lugar para a prosperidade que vem de Deus. Não é indo a um lugar, repetindo uma frase ou entregando uma oferta grandiosa que você conseguirá descobrir o caminho da prosperidade. Ele passa pela meditação e prática diária da palavra, aplicando princípios de ouro em sua vida pessoal, familiar e profissional que irão fazer de você não apenas uma pessoa próspera, mas alguém que irá influenciar e ajudar muitas pessoas, sendo um luzeiro para este mundo. Vamos falar agora sobre o que eu quero e o que eu preciso, a diferença que fará grande diferença em sua vida financeira. Desafiei-me a escrever sobre finanças. Na primeira reflexão, falamos sobre a prosperidade que vem de uma boa mordomia e esclarecemos alguns pontos sobre teologia da prosperidade e teologia da pobreza, extremos que devemos evitar. Depois falamos sobre o dízimo de Deus que deve ser entregue ao dono. Demos continuidade falando sobre o poder e o propósito da oferta, como sendo uma das formas de confiar em Deus e não naquilo que temos. Nesta reflexão, falaremos sobre alguns temas importantes para administrarmos os 90% que ficam em nossas mãos, de forma a fazê-los render e multiplicar-se, não só para usufruirmos disso, mas principalmente para termos com que ajudar o próximo. Uma das primeiras lições que devemos aprender é sempre que sairmos para comprar algo, pensarmos se é realmente necessário ou se é apenas fruto de um desejo, de uma ostentação, ou porque todo mundo está comprando. Há pessoas doentes que precisam de ajuda psicológica, pois gastam compulsivamente e com itens que já possuem em grande quantidade. Essa enfermidade afeta um número de pessoas maior do que pensamos. Mas elas, em geral, não admitem tal diagnóstico e estão destruindo suas vidas, seus relacionamentos e suas finanças por causa disso. Mas voltemos a algumas situações dentro de uma normalidade.
Precisamos entender que a compra é algo totalmente emocional. Não é à toa que o marketing existe. A propaganda serve para transformar um desejo efêmero numa necessidade vital. Sem perceber, compramos coisas que, na verdade, não era a nossa necessidade. Quando bate o arrependimento, as contas não param de chegar e o estrago já está feito. Seja o mais racional possível e decida o que precisa comprar antes mesmo de sair de casa. Não se distraia com as propagandas no meio do caminho. Todos querem seu dinheiro e farão coisas extraordinárias para ficar com ele. Você sabe quanto gasta de supermercado mensalmente? Quantos itens compra? Quais as marcas de menor valor com qualidade equivalente às mais caras? Só você sabe o quanto suou para conseguir o seu salário. Portanto, vale a pena ter a sua lista permanente de itens e fazer pesquisa do menor preço. Infelizmente, muitas famílias vão ao supermercado todos os meses sem ao menos saber o que e quanto comprar. Quando o orçamento extrapola, elas não sabem onde o dinheiro foi parar. Por falar nisso, a melhor memória continua sendo o papel. A primeira providência que você deve tomar para assumir o controle de suas finanças é anotar tudo que ganha e tudo que gasta. Faça seu livro caixa diário. Além disso, caso você tenha dívidas, financiamentos, parcelas, faça uma planilha e acompanhe a quitação a cada mês. Muitos não sabem para onde o dinheiro vai simplesmente porque não anotam. Eu costumo fazer isso diariamente e não esqueço nem mesmo um real que foi dado no estacionamento. Faça disso um hábito e você saberá onde o seu dinheiro está. Sabendo disso, você descobrirá também onde está seu coração. Isso que a Bíblia diz, onde você investe é onde está o seu coração. Talvez algumas pessoas irão se surpreender com os seus registros, pois descobrirão que seus corações estão em muitas coisas fúteis, mesmo que sua boca diga que seu coração é do Senhor. Muitos gastam um percentual significativo em sapatos e roupas de que nem precisam, em viagens desnecessárias, em uma vida social extremamente badalada que lhes falta para o que é importante. Caso você queira, após fazer sua lista de gastos, transforme-a em percentual e você verá quanto percentualmente cada item está lhe custando. Faça os ajustes necessários se perceber desequilíbrio. Outra dica é evitar o uso de cartão de crédito. Eles nos convidam a ter o que não podemos. Eles mentem para nós dizendo que nós podemos. Então acreditamos e os imprevistos chegam em nossa vida exatamente na hora de pagarmos a conta. Aí é uma bola de neve. Você começa a trabalhar para pagar juros por ter adquirido algo antes da hora. A melhor forma de pagamento é à vista. Se você costuma pagar suas contas com cartão de crédito, eu desafio você a fazer uma soma de tudo que você gasta, então retire 10%. Foi o valor que você poderia ter economizado se tivesse pago à vista. Não creio que devemos deixar de ter cartão. Ele é necessário para emergências ou aquisição de algo necessário, mas impossível de ser pago com a renda mensal, como, por exemplo, passagens aéreas. Mas eles não devem estar em nossa bolsa. Devem estar guardados em casa para situações específicas. Caso contrário, você se tornará escravo dele. O mesmo princípio vale para cheque especial. Não é uma vantagem para quem é compulsivo, é vantagem para quem sabe usá-lo e evita usá-lo. Com as economias que você fizer, racionalizando suas compras, pesquisando, comprando à vista, é possível poupar de 5 a 10% dos seus ganhos mensais para a realização de algum sonho pessoal ou mesmo ajudar alguma instituição ou fazer algum tipo de investimento e ver seus recursos sendo multiplicados. Meu esposo conhece pessoas extremamente prósperas que costumam comprar carne perto da data de vencimento na promoção. Elas fazem isso porque querem economizar e investir em missões. Eu costumo dizer que quem realmente tem dinheiro não precisa esbanjar. Quem anda esbanjando, em geral, está totalmente endividado. Existem compromissos mensais inevitáveis. Não são dívidas, são despesas normais, como água, luz, telefone. Mas existem algumas dívidas que acabam se tornando inevitáveis, especialmente a compra de uma moradia, de um carro. Dificilmente alguém começaria sua vida financeira podendo comprar à vista essas duas coisas.
mas é importante analisar os juros que você está pagando. É importante escolher um modelo de carro e uma casa de acordo com a sua renda e não de acordo com os seus sonhos. Costumo dizer que a primeira casa não precisa ser a casa dos sonhos, mas precisa ser aquela que tira você da escravidão do aluguel. Aos poucos, você consegue adquirir algo no modelo e no local que você sonhou. O carro não precisa ser aquele dos sonhos, mas aquele que vai lhe levar e trazer com segurança, mesmo que seja motor 1.0. O importante é chegar. Além disso, muitos querem começar por cima e compram um carro importado, mas esquecem que isso irá influenciar em tudo depois, como o preço do seguro, da manutenção, das peças, etc. Esses investimentos grandes devem ser pesados e ponderados. São necessários, mas quando fazemos algo além da nossa possibilidade, contraímos uma dívida que nos tira a paz. Se você tem filhos, ensine esses princípios para eles dia a dia. Caso a família toda tenha um desejo, calcule o valor desse desejo e negocie, diminuindo as idas em restaurantes, por exemplo, para economizar em prol do desejo comum. Muitos saem de casa sem ter noção do valor das coisas e de como adquiri-las honestamente, usando esses princípios. Tornam-se presa fácil de um sistema corrupto que garante dinheiro sem esforço. Cuidado com as assessorias de gerentes bancários. Eles vendem dívida e recebem comissão para endividar você. Ouça com a razão. Claro que em situações de reajustar as finanças e optar por juros menores, eles podem lhe orientar e dar uma saída menos ruim. Espero ter ajudado com esses conselhos e o meu desejo é que Deus olhe para mim e para você e diga: muito bem, servo bom e fiel, pois prestaremos contas a Ele de todo o nosso proceder, inclusive de como gastamos os recursos que Ele nos permite possuir. Cada decisão financeira tem em si uma motivação, e esta motivação é algo extremamente importante para nosso relacionamento com Deus. Vamos às perguntas para a reflexão. Como você lida com o seu dinheiro interfere diretamente no seu relacionamento com Deus e sua qualidade de vida? Que nota você se dá em relação a esse assunto? Justifique sua resposta. Que princípios sobre dízimos e ofertas foram mais úteis para você? Justifique sua resposta. Você já foi vítima de mercenários em que isso afetou sua fé e sua visão sobre Deus e finanças? Em suas próprias palavras, o que você entende sobre a verdadeira prosperidade? Que dicas você pretende praticar para ser ou continuar sendo um bom mordomo daquilo que Deus permite chegar em suas mãos? Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só, ficamos por aqui. Se você gostou deste conteúdo, curte, compartilha e comenta. Inscreva-se no canal, fica com Deus e até o próximo vídeo.